Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro PodClean. Eu sou Caroline Brito, sua recepcionista aqui na Clean Center Santa Cruz. E hoje, em clima de final do ano, viemos aqui trazer algumas reflexões maravilhosas e super importantes para você começar o seu ano com o pé direito. E final de ano é uma época realmente muito importante, uma época única, não é verdade? Enquanto algumas pessoas já estão super animadas, preparando férias em lugares maravilhosos, nós desejamos tudo de bom. Nós sabemos que há também algumas pessoas que estão desanimadas, receosas, com muito medo. Há pessoas que não conseguem levantar da cama, pessoas que foram desenganadas pelos médicos e não conseguem mais sonhar. Para essas pessoas, nós viemos trazer razões para acreditar. Razões para acreditar em dias melhores. Razões para acreditar que existe alguém que, não importa as circunstâncias, vai estar sempre cuidando de você. E esse alguém pode sarar qualquer ferida. E para enriquecer aqui a nossa conversa, estamos com aqui Jaqueline Queiroz e a pastora Juliana Soares. Eu gostaria que vocês, por favor, para a gente iniciar, falassem um pouquinho sobre vocês, para que a gente possa conhecê-los melhor. Eu me chamo Jaqueline, sou recepcionista também na Clean Center e é um prazer enorme para a gente estar iniciando pela primeira vez, em novidade, nosso podcast, o nosso PodClean, e para mim é uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. As duas sejam muito bem-vindas. Olá, sou a pastora Juliana Soares, sou pastora auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular, sede Santa Cruz, no Bela Vista, dos pastores Edna Bueno e pastor Marcos. E estou muito feliz, pelo convite de estar aqui hoje, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, para que todos possam ter um 2023 mais abençoado. Amém. E nós já iremos iniciar aqui com uma pergunta super polêmica, mas que eu tenho certeza que está na cabeça de muita gente, é uma dúvida que precisa ser sanada. Então, assim, eu vou pedir se já que puder responder, assim, sempre ouvi muito. Por que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam com a gente? Isso não seria uma prova de que Ele não se importa conosco? Muito boa essa pergunta, né? E realmente a gente vê muitas pessoas fazendo esse tipo de pergunta. E na realidade, se você para prestar atenção, existe uma crença nessa pergunta, né? Uma crença que a gente, tudo que acontece de ruim, a gente diz, mas poxa, cadê Deus? Onde é que Deus está? Por que Deus permitiu? Então a gente precisa entender o seguinte, tudo que acontece na vida da gente, antes de acontecer, a maioria das coisas, antes de acontecer, primeiro acontece uma decisão. Ou seja, eu decido alguma coisa e aí a partir do momento que eu decido, eu vou executar aquilo. E a consequência daquela decisão que eu tive é que vai acontecer, certo? Então o que acontece? Muito interessante, você pegar a sua responsabilidade. Então, assim, por exemplo, digamos que eu, vou atravessar a rua e eu decido não olhar os carros porque eu tô com muita pressa, eu preciso resolver algo logo, eu sei que eu preciso olhar para a rua para ver se tem carro. Mas aí eu atravesso a rua e o carro vem, bate em mim, me machuca, aí eu vou pro hospital, e quando chego lá no hospital, a pergunta que a gente faz, Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? É verdade. Né? Aí o que acontece? Deus permitiu, sim, mas não era da vontade de Deus que eu fosse atropelada. Ou seja, houve uma decisão minha ali que eu decidi não olhar para os lados e por esse motivo o carro veio bater em mim. Então não era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. E aí nessa pergunta também a gente precisa entender que existe a permissão e a vontade, que são coisas diferentes, né? Se você ver a história de Jonas, por exemplo, quem não conhece, ele abre sua Bíblia e lê a história de Jonas, que é o máximo. Lição de vida. Então, Jonas, quando aqueles homens jogaram Jonas no mar e veio o peixe engolir o Jonas, não era da vontade de Deus que o peixe engolisse Jonas, não era da vontade de Deus que acontecesse aquilo. Mas Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele não quis ouvir o que Deus tinha. O que Deus tinha para Jonas era totalmente diferente, era algo lindo e maravilhoso. Mas ele decidiu, e por essa decisão, aconteceu o que aconteceu. Então, ou seja, Deus não era da vontade de Deus que aquilo acontecesse, certo? Aí voltando aqui à pergunta, Por que Deus permite coisas acontecerem nas nossas vidas? A palavra do Senhor diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Quando o ladrão entra na casa de alguém,
ele não quer saber das consequências que vai ter. Né? Tipo assim, ele vai entrar, ele vai querer roubar, ele vai querer acabar com tudo. Então, a função do ladrão é o quê? Matar, roubar e destruir para conseguir o que ele quer. Essa não é a função de Deus. Então, a função do ladrão é essa. Ele vai matar, roubar e destruir. A função de Deus, nesse mesmo versículo que diz, né, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mais à frente diz assim, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então, qual é a missão de Deus? É nos proporcionar vida e vida em abundância. Então, quando a gente fala assim, mas Deus permite tudo. Sim, Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas, mas eu decido. Deus ele não pode interferir na minha decisão. Ele vai me mostrar, olha, eu permito que você vá ou eu não permito. Mas o que acontecer com você vai ser uma decisão que você que vai escolher. Então, a decisão que você escolheu é que vai ter o resultado, aquele resultado. Então, muitas coisas, por exemplo, eu lembro que meu irmão, eu gosto de contar coisas da minha vida, porque não adianta a gente... Maravilhoso. Não adianta a gente se encontra, se identifica. Não adianta, por exemplo, não adianta eu estar falando alguma coisa que eu não vivi, ou que eu não sei, ou que eu não conheço, que eu não experimentei. E eu lembro até hoje, quando a gente era solteiro, eu ainda sou solteiro, mas meus irmãos é casado. A gente era tudo adolescente e a minha irmão queria ir pra uma festa lá, e tinha um salão de festa chamado Coqueluche. Eu sou de São Paulo, sou natural de lá, e lá eu morava na cidade de Mauá. E tinha um salão de festa lá chamado Coqueluche. E meu irmão queria muito ir naquela noite para aquele salão de festa. E minha mãe dizia para ele, você não vai. Por que você não vai? Porque ela explicou para ele, lá não rola, que não presta, não funciona, lá não vai dar certo, lá não é lugar para você, não é da minha vontade que você vá. Mas ele sabia que não era da vontade dela, mas o que ele precisava? Só da permissão dela. Mas mãe, deixa eu ir. Aí ele encheu tanto o saco dela que ela disse, tá certo, vai. Ou seja, ela permitiu ele ir, mas ele foi sabendo que não era da vontade dela dele ir pra lá, porque ela sabia que ia acontecer alguma coisa, a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Tanto que quando chegou lá, teve uma discussão, um cara que se achava muito corajoso, e ele, meu irmão, também achava muito corajoso da galera, um cara estava armado, tirou a arma, apontou a arma no barriga do meu irmão, ou seja, o livramento que Deus deu foi muito grande. Na hora que, e meu irmão, ele conta isso, e na hora que ele estava lá, que ele viu aquela cena, ele olhou e disse, meu Deus, bem que minha mãe disse, não era pra mim. Minha mãe, ela sabia que aqui não era lugar pra mim, do mesmo jeito é Deus, gente. A gente pede algo pra Deus, a gente tá ali pedindo algo pra Deus, e Deus está dizendo pra gente, não é o momento, não é o momento, não é o momento, então entenda o momento. Não fique insistindo naquilo que Deus está falando pra você. Não é o momento. Porque Deus vai chegar uma hora que Deus vai falar, tá bom, é o que você quer? Vai, só que vá sabendo que não é a minha vontade, não é o momento. Nossa, eu amei porque você contextualizou com uma experiência sua, então a gente pode se identificar. Realmente, a gente não sabe do futuro, né? Quem sabe é Deus, então vale a pena a gente confiar em Deus, porque Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Então, muito legal a sua vivência para contextualizar. E assim, você trouxe também um pouco aí do quanto Deus se importa conosco, Ele não permite algumas coisas também, Ele não quer que a gente passe por certas coisas, porque Ele se importa conosco. Porém, ainda assim, algumas pessoas precisam de algo a mais, talvez um verso, alguma coisa que Deus já tenha falado para se apegar. Então, assim, pastora, existe algo a que nós possamos nos apegar mesmo? Como que nós podemos ter certeza de que Deus de fato nos ama? Então, a maior prova de amor de Deus para toda a humanidade está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, essa é a maior prova de amor de Deus para toda a humanidade. E o próprio Jesus, né, deixar a sua glória, não ter pecado, vir morrer numa cruz por nós, pecadores, para que hoje a gente tenha vida. Não existe amor maior do que aquele de morrer, de dar a vida pelos seus irmãos. E Jesus foi até o fim e morreu na cruz por nós e demonstrou tanto esse amor. Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos ama do jeito que a gente é. Eu sei que tem horas que Ele não se agrada daquela forma que a gente está, mas independente de como a gente agir, Deus não deixa de nos amar. Ele continua nos amando e vai nos amar até o fim. Amém. Eu acho muito interessante esse verso que a senhora trouxe, essa questão de que Jesus deu a própria vida, que Ele deixou a sua glória. Eu acho muito interessante a gente pensar
que Deus é um ser que ele é em três. Na verdade, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. E cada um teve o seu papel em abrir mão de alguma coisa pra gente. Se a gente pensar o seguinte, Deus como um pai, o que é que ele entregou? Ele entregou o seu filho. O que é um filho para um pai? Sempre o pai é o quê? Façam comigo qualquer coisa, qualquer mal, façam comigo, não mexam no meu filho. Não, Deus, o pai, ele abriu mão do filho dele. Jesus como filho. O que é maior pra gente? É nós mesmos. Jesus abriu mão de si próprio pela gente. E o Espírito Santo? O Espírito Santo tinha tudo lá no céu, ele tinha tudo. E ele abriu mão daquela glória, não por um período pequeno, mas até a volta de Cristo, ele abriu mão de tudo para ficar conosco. Então ele realmente entregou tudo. Em todas as suas pessoas, nas três, ele abriu mão do que seria mais doloroso. Então, o que prova amor maior do que isso? Em todos os sentidos. Ele entregou-se. É interessante porque mesmo a gente tendo essa convicção que Deus enviou o seu único filho para nos amar. Ele só tinha um, meu Mesmo Deus. assim, ainda existem dúvidas devido a muitas coisas que a gente passa, né, relacionado ao que a gente acabou de dizer. Mas Deus não está no controle de tudo. Dúvidas que quem Será coloca... que Deus me ama? Nós mesmos. E também o ladrão que você citou. Isso, entendeu? Aí eu lembro até hoje que uma vez eu estava... Eu digo de mim mesma. Eu questionei Deus, será que Deus me ama de verdade? Será que ele me ama? Né? Tipo, eu não tinha certeza do amor que Deus tinha por mim. E eu estava assistindo um curso. O nome da professora é Vanilson Milhones, a gente já falou muito sobre ela. Se vocês puderem seguir, ela é maravilhosa. Eu estava assistindo um curso com ela. E na hora do curso, ela começou a falar algo parecido com isso. E aí veio novamente na minha mente, será que Deus me ama? Eu disse, meu Deus, será que Deus me ama? Porque passar por tantas coisas que eu já passei, tipo, não entendi o propósito, não entendia nada. E aí eu olhando assim, né, para a câmera do meu telefone, olhando, e ela ministrando lá, e de repente ela parou, ela olhou assim para a câmera e disse assim, Deus está me tocando para falar algo para uma pessoa. Não. E eu vou dizer aqui, não sei quem é. E assim, literalmente, ela olhou e disse assim, filha, eu posso ser Deus para o mundo inteiro, mas para você, eu sou o seu pai. Meu Deus. Meu Deus. Diretamente no coração. Aí eu comecei a chorar e disse, não, é verdade. É incrível, porque Deus já deixou todas as provas de que Ele nos ama, mas mesmo assim, quando a gente tem dúvida, Ele ainda vai lá e reafirma. Então talvez aqui esse vídeo seja outra forma de Deus lembrar para você que Ele te ama. A gente tem vários exemplos na Bíblia, mas também no seu dia a dia, olha aqui, a gente aqui voltando para lembrar para você que Deus se importa com você sim. E assim, a gente estabeleceu que Deus, Ele, apesar do seu grande amor, apesar disso, ou talvez devido a isso, Ele permite que a gente passe por alguns momentos difíceis. Mas o que é que garante pra gente que no final tudo vai dar certo? Você poderia responder isso pra gente, Jaqueline? Então, primeiro, a gente precisa entender o seguinte, como é que está o nosso amor em relação a Deus? Em que nível que está a crença? Em que nível que está eu acreditar nisso? Eu acredito literalmente nisso? Eu acredito que Deus me ama o suficiente para quando eu passar por um momento difícil eu saber que Ele está comigo? Então, dependendo assim dessa crença, é como eu vou passar por esse momento difícil. Porque veja, eu estou passando por um momento difícil, que normalmente a maioria dos casos, né, pastora, a gente passa por um momento difícil porque a gente às vezes procura. Né? A gente procura passar por aquele momento difícil. Aí eu tô lá passando por um momento difícil, mas Deus não me ama, Deus não tá comigo. Tá, gente, se eu acredito que Deus me ama, se eu acredito que se eu também tenho essa convicção que eu amo a Ele, pode vir o que vier. Que um momento difícil ele vai vir de qualquer forma, de alguma forma, a gente sempre vai passar por momentos difíceis, né? A gente sempre vai passar por momentos difíceis. O que vai definir como que vai ser esse final? Eu vou chegar lá destruída, porque por esse momento difícil acabou comigo, ou eu vou chegar lá com um posse de vitória. Então, o que vai definir se vai dar certo ou não, é eu mesma, é a minha fé em Deus, é esse amor. Eu creio nesse amor, eu acredito nesse amor por Deus, por mim, eu tenho esse amor por Deus, eu confio que Ele vai passar comigo por isso, não é verdade? E também tem aquela questão que a gente está falando muito sobre Deus
Por que Deus permite? Por que Deus permite? Né? Deus muito difícil, Deus está comigo, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Tanto que essa pergunta é feita, o tanto que a gente está ressaltando, tentando eu acho que a pastora, construir. você como pastora, acho que ouve muito também isso, né, pastora? Muitas histórias. Já teve também esse momento de dúvida, né? Porque tem aquele momento que Deus está nos acompanhando e Ele está em silêncio, mas não quer dizer que por Ele estar em silêncio, Ele não esteja trabalhando. Ele está em silêncio, mas continua cuidando, continua trabalhando ao nosso favor. Então Ele não para de trabalhar só porque está em silêncio. Mesmo em silêncio, Ele trabalha ao nosso favor, Ele cuida e Ele, de certa forma, demonstra o seu amor, mesmo em silêncio. E ele tem as próprias razões para estar em silêncio também, né? Ele sabe quando falar, ele sabe quando não falar. O momento certo, assim. A gente às vezes nem entende, né? Tipo, nossa, está demorando tanto, meu Deus, está demorando. Deus me esqueceu. E quando a gente olha, assim, por exemplo, para esse momento difícil, a maioria das vezes, a gente causa esses momentos difíceis, né? Nós somos os culpados, realmente. Tem essa tendência. Mas tudo tem um propósito. Tirar. Às vezes, até o momento difícil é o que vai fazer a gente se chegar mais perto de Deus. É nos momentos difíceis. E também tem aquele momento difícil que eu passo, que não foi eu que causei, que a gente estava até conversando isso hoje de manhã. Né? Por exemplo, às vezes uma atitude de uma outra pessoa, que ela teve uma atitude e que infelizmente o resultado, a consequência da atitude do outro afetou em mim. Por exemplo, né, a gente vê muitos casos, um exemplo, um abuso sexual infantil. A pessoa, ela não quis ser abusada. Ela não foi uma decisão dela, eu tô a fim de ser abusada. Não foi uma decisão dela. Alguém decidiu fazer isso com alguém. Né? Tanto for criança, adolescente, ou até as mulheres, ou os homens. Então, ou seja, é um momento difícil que você está passando. E a mesma pergunta, por que Deus permitiu eu sofrer esse abuso? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Onde Deus estava quando isso aconteceu na minha vida? Isso é muitas perguntas que muitas pessoas falam. Eu vou dizer para vocês assim, o que eu aprendi com isso, porque eu sou vítima de abuso sexual infantil. Na minha infância, eu fui vítima de abuso sexual infantil. Eu sou curada hoje, graças a Deus. Foi um processo bem difícil, mas hoje eu fui curada e eu posso dizer isso. E quando eu fui curada, que eu percebi que eu fui curada, foi quando eu contei pela primeira vez como um testemunho, porque isso pra mim era um segredo, eu guardava como um segredo, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu me sentia culpada, e todo um processo. E quando eu fui curada, que eu contei pela primeira vez, eu disse, agora eu sei que eu fui curada, porque eu consegui falar isso, e eu não falei como uma conversa assim, de vitimismo, ai tadinho de mim, eu sofri. Não, eu contei assim, gente, eu superei, eu fui curada, o Senhor curou a minha alma. E quando eu contei isso pela primeira vez, eu lembro que algumas pessoas vieram conversar comigo em relação a isso. E uma das perguntas que as pessoas fizeram pra mim foi isso, mas Jaque, por que Deus permite isso? Tipo, não só na sua vida, talvez até alguma daquelas pessoas que me procurou também passou por aquilo e não quis falar ali na hora. Mas elas perguntaram, mas onde que Deus estava? Por que Deus permitiu? E na hora, a única coisa que veio na cabeça desse gente é a questão lá do ladrão. Qual é a função do ladrão? É matar, roubar e destruir. Essa é a função do ladrão. O inimigo da nossa alma, ele vem para matar, para roubar e destruir. Essa não é a função de Deus. A função de Deus é nos proporcionar vida e vida em abundância. Então, onde Deus estava quando o ladrão estava lá, acabando com a minha vida, querendo me matar, querendo me destruir? Deus estava simplesmente do nosso lado, segurando as nossas mãos, dizendo, eu estou com você passando por isso. Eu estou do seu lado, eu estou te dando forças, eu estou abrindo seus olhos espirituais para que você enxergue o que você está passando, para que essa história venha ajudar outras pessoas. Amém. Então, isso, o momento difícil serve para a gente se voltar mais para Deus, momentos difíceis para a gente se lançar mais ao altar do Senhor, momentos difíceis serve para a gente prestar mais atenção nas pessoas, porque para a gente saber que a gente não passa um momento difícil sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de um pastor, de uma pastora. Pastora, eu não estou conseguindo, me ajuda. Isso é importante, a gente tem que fazer isso. A gente precisa dessas pessoas. É tanto que a Bíblia diz lá em Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. A gente sempre vai precisar de alguém. Então, não importa se você, não sei qual é o momento difícil que você está passando, mas procure ajuda, desde que seja ajuda profissional, um psicólogo, um médico, um vizinho, um amigo, um pastor, alguém. Não passe por isso sozinho. Não passe por isso sozinho. Procure ajuda, sabe? E se lance aos pés do Senhor, porque é a melhor cura que tem, que é a cura da alma.
o Senhor, Ele pode curar, Ele pode proporcionar. Porque eu digo isso com convicção, eu fui curada. Eu fui curada. E foi um momento difícil para mim, eu passei por esse momento. E hoje eu entendo por que eu tive que passar por aquilo. E eu creio que você vai ajudar ainda muitas pessoas nessa Glória. área, porque eu sempre falo, né, que na área que a gente foi mais ferida, foi machucada, mas é a área que também o Senhor vai nos usar para curar outras pessoas, porque é uma área também que as pessoas se fecham, não buscam a cura, tem essa culpa e não consegue conversar com outras pessoas. Então, eu creio que o Senhor vai te usar muito para curar outras pessoas nessa área. Eu creio que quando ela contou esse testemunho, nesse momento que você mencionou, agora também, algumas pessoas já estão sendo tocadas, com certeza. E é esse o intuito também, né? A gente quer mostrar que existem pessoas, sim, dispostas a ajudar você. E Deus, Ele nos cura, Ele fala conosco. Às vezes, não precisa ser o próprio Deus em si, mas Ele deixa pessoas também, Ele usa pessoas, Ele fala através de pessoas. Então, esteja atento à voz de Deus, porque Ele vai falar com você, sim. E pastora, a gente falando que a gente às vezes acaba tendo que passar por alguns momentos difíceis, às vezes é culpa nossa, o ser humano tem essa tendência a tentar não reconhecer a sua culpa, é sempre culpa dos outros, inclusive isso muitas vezes faz com que ele não chegue onde ele deveria chegar, ele fica no mesmo lugar, porque sempre a culpa é dos outros, né? E ele tende a fazer isso com Deus também. Porém, já que a gente passa por esses momentos tão complicados, o que a gente deve fazer enquanto a gente está passando por eles? Qual deve ser a nossa atitude em frente a esses períodos de grandes lutas? E se a gente sentir que o fardo está pesado demais para a gente carregar? Amém. Então, primeiro a gente tem que identificar por que eu estou passando por essa luta. Foi algo que eu plantei, foi algo que eu semeei, como foi falado aqui, né? Foi algo que eu semeei e eu estou colhendo apenas aquilo que eu plantei, ou é algo que fugiu, que não fui eu que cometi, que não foi eu que procurei, assim como Jó vivia, né, bem com a sua família, adorava ao Senhor acima de todas as coisas, sacrificava pelos seus filhos, porque eles poderiam estar pecando, e de repente o inimigo olha e diz, e vai passando, né? E o Senhor diz, vem de onde? E ele, de rodear a terra. E o Senhor fala, visse meu servo Jó, para que o Senhor falou isso? Aí ele começou, porque ele tem riqueza, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. E o interessante é que o Senhor permite que Jó passasse por toda aquela luta, por toda aquela provação. Mas algo que eu sempre tomei para mim, que independente de tudo que eu passar, o inimigo pode até agir em algumas áreas, mas na alma ele não pode tocar. Amém. Então, na de Jó, o Senhor só toca em tudo, mas na alma dele tu não toca, na vida dele tu não pode tocar. E eu presencio muitas pessoas assim que escolhem caminhos errados e até o inimigo tenta, mas na alma não toca. Isso acontece com meu irmão, Eduardo, né? Ele já serviu o Senhor por 3 meses, por algum motivo se afastou, não conseguiu se firmar, permanecer, e isso já lhe causou muitos acidentes. O inimigo já tentou ceifar a vida dele várias vezes, mas eu sempre digo, Senhor, a alma, não deixa ele tocar na vida, Senhor. Se ele tiver que voltar pela dor, o Senhor é quem sabe trabalhar na vida do ser humano, o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem conhece, mas não deixe o inimigo ceifar a vida dele, não. E o Senhor tem sustentado a vida dele de uma forma extraordinária, de você olhar quem é mais próximo e sabe dizer, não, esse rapaz passou por isso e sobreviveu. Não, ele passou por esse acidente e ainda está vivo. E trazendo o fardo, né, o que fazer quando o fardo estiver pesado demais, mentira traz peso, orgulho traz peso, o próprio pecado em si ele traz peso. Então, se a vida de alguém está pesada, é porque, infelizmente, se encontra no pecado. Infelizmente, se distanciou de Jesus. Porque Jesus, ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Então, se o fardo do Senhor é leve e o nosso está pesado, então alguma coisa está errada. Então, de certa forma, você se distanciou do Senhor, você está levando um fardo que não é seu. Muitas vezes as pessoas
costuma de pegar o fardo do outro. Não, eu só carrego o fardo que é meu. Aquilo que o Senhor determinou para mim. E esse fardo é leve. Se o meu fardo está sendo pesado é porque eu estou pegando o fardo de alguém, ou então estou tendo prática de pecado, estou com orgulho, estou mentindo. Então tudo isso, o pecado em si, como eu falei, traz esse peso. Mas eu preciso transferir para a cruz do Calvário todo o peso, todo o fardo e tomar posse da vida leve que o Senhor tem para mim. E semear coisas boas, porque a palavra diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero ter uma boa colheita, então eu vou semear bons frutos. E se porventura aconteceu alguma coisa que fugiu do meu controle, se não fui eu que busquei, correr para os pés de Jesus, que Ele vai me ajudar a superar e passar por qualquer luta. Porque eu posso até passar, mas eu sei que na minha alma, só Ele é quem pode tocar. Assim como tem um versículo também que a gente teme o ladrão, a gente teme ao homem, mas não teme a Deus, que é o único que pode lançar a nossa alma para o inferno. O inimigo, o ladrão, ele pode roubar coisas materiais, mas a nossa salvação ele não pode. Mas a gente que tem que cuidar, né? Porque é uma carreira, é uma caminhada, e no final vai ser assim: aquele que guardar a sua coroa, aquele que foi até o fim, vai receber a coroa da vida, vai receber o reino do Senhor. Então é necessário também vigiar, porque são muitas distrações para nos tirar da presença do Senhor. Hoje eu costumo dizer que o nosso maior inimigo é o nosso eu e o nosso celular. Porque o nosso celular, ele nos tira, ele nos rouba muito o nosso tempo que seria para estar com Deus, o nosso tempo que seria para estar com a nossa família. Quantas vezes eu, em um momento, meus filhos ali, mamãe, querem ter atenção, e eu no celular, até o Espírito Santo falar comigo e eu parar ali e desligar aquele celular e dizer, peraí, eu tenho que tirar tempo de qualidade para os meus filhos. Então, o nosso eu, o inimigo, ele é nosso inimigo, nosso adversário, né, o diabo, mas o nosso eu, né, eu quero fazer do meu jeito, eu quero ir assim como o irmão dela, eu quero, e tem coisas que a gente coloca no coração, eu vou fazer isso e vai e faz. Então, o nosso eu, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso eu e com o nosso celular. É verdade, eu vi uma citação justamente nesse sentido, assim, que o Instagram, o YouTube, eles estão aí para provar que a gente teve tempo de orar sim, que a gente teve tempo de falar com Deus sim, fomos nós que não quisemos. E que ironia terrível a que você citou, que de fato o inimigo conseguiu cegar a gente a um ponto de que a gente está tão preocupado com as coisas assim que menos importam, e a nossa salvação, né, para onde a gente vai passar a eternidade, a gente não liga mais. A gente não liga mais, a gente está preocupado com uma casa, está preocupado com um celular, está preocupado com tantas coisas. E o que mais importa, porque a nossa vida é um sopro. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está. Algumas pessoas não chegam ao final da velhice sequer. A gente nunca sabe quando é a nossa última chance. O inimigo está ali o tempo todo, tentando tirar a gente daquilo que realmente importa. E eu vou passar agora a pergunta para a Jaqueline. Jaqueline, como é que a gente pode saber qual que é a vontade de Deus exatamente? Assim, eu quero saber qual que é a exata vontade de Deus para minha vida. Existe algum caminho? Deus falou alguma coisa nesse sentido? A vontade de Deus para nossa vida é boa, perfeita e agradável, gente. Não tem outra resposta. Quando você perguntou, pronto, é isso, é boa, é perfeita e é agradável. E lá esse versículo está lá no livro de Romanos. Isso é um verso? Tá na Romanos 12, 2. E diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E, porém, antes de chegar nessa partezinha, né, que é a vontade de Deus, para a gente conhecer que a vontade de Deus é isso, ela é agradável, ela é perfeita, ela é boa, tem algo escrito antes, né, que está escrito assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, nessa primeira partezinha que tem aqui, ó, não se amoldem aos padrões desse mundo.
Gente, existem condições para que a gente possa desfrutar, né, dessa vontade maravilhosa. Pessoas para reclamar, pessoas para murmurar, a gente já encontra. Nós mesmos somos uns desses, né? A gente reclama demais, a gente resmunga demais. Tá, o que eu posso fazer para mudar aquela situação que eu vi que não deu certo, que eu vi que eu fiquei revoltada com aquilo? O que eu posso criar para isso que eu vi que não tá dando certo, para isso que eu vi que tá me fazendo raiva, que eu tô vendo que não tá funcionando? O que eu posso fazer para mudar? Por exemplo, às vezes a gente vê uma criança bem rebelde, uma criança bem rebelde, aí a palavra que a gente ouve é as pessoas dizendo: meu Deus, eu não suporto esse tipo de criança, né? Eu já ouvi várias pessoas dizendo: eu não suporto esse tipo de criança. Essa criança, a mãe, se fosse meu filho, não tava desse jeito não, eu não suporto. Tá, o que você pode fazer então para que aquele comportamento daquela criança possa mudar? O que eu posso criar, não só daquela criança, mas de muitas crianças da minha rua, do meu bairro, do país, da cidade? O que eu posso criar para que aquele comportamento seja mudado? Eu vou fazer o quê? Eu vou investigar a vida da criança, eu vou saber, será que a criança está passando por algum estresse em casa, por isso ela está tendo esse comportamento? Será que os pais trabalham? Será que ela está passando por um momento de fome, de uma situação financeira, e isso está deixando ela estressada, está mexendo com a mente dela, né? Será que ela está sofrendo algum tipo de trauma, algum abuso, e qualquer coisa que se direcione a ela, que alguém vai falar com ela, ela fica estressada e ela tem esse comportamento? Então existe um porquê, ela não está ali daquele jeito simplesmente porque ela quis. Então o que eu posso fazer para mudar aquilo? Sabe? Então aí é quando entra aqui, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então o que eu posso fazer para transformar qualquer outra situação? Qualquer outra situação. Eu posso investigar isso, eu posso criar um método, eu posso ir para as redes sociais falar sobre isso, e eu posso incentivar os pais a saber como lidar com aquela situação, não só com isso, mas com qualquer outro assunto, qualquer coisa que faça com que algo que você viu e que te incomodou. Né? Porque é muito fácil, algo que eu vejo, que me incomoda, que eu não concordo, que eu não aceito, que me deixa com raiva, irada, é muito fácil eu ir lá e simplesmente reclamar, não, mas o que eu posso fazer para mudar isso? E quando eu vejo isso, que é essa vontade, eu vejo que isso que eu acabei de dizer tem muito a ver com o nosso propósito. Afinal de contas, para que eu fui chamada? Por que eu nasci? Por que Deus me fez? Qual é a vontade de Deus então para minha vida? Tá, é boa, perfeita e agradável, mas como que eu tenho que fazer isso acontecer? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Gente, eu ouvi isso e é isso que eu vou dizer aqui, porque isso me impactou. Assim, aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais você vê em qualquer situação da sua vida, não seja no mundo, no universo, aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais faz você sentir raiva, isso tem a ver com o seu propósito. Isso tem a ver com o seu propósito. Então, você tem raiva daquela criança, certo? Aí você criou um método, poxa, eu vou fazer isso. Você ajudou pessoas, você salvou vidas. Tá vendo? Então você renovou a sua mente, você não foi na onda da galera, você conseguiu renovar a sua mente. Aí o comportamento daquela criança e de outras você viu que mudou. Meu Deus, como tá tão bom, como tá tão perfeito, como tá tão agradável o comportamento. Então é isso, a vontade de Deus para nossas vidas é sempre essa. É que a gente faça coisas que sejam um espelho de Cristo. Né, que seja perfeito, que seja bom e que seja agradável. E é aquilo que mais te incomoda. O que mais incomoda para você é aquilo que tem a ver com o seu chamado. É o que Deus chamou você para fazer isso. Porque se está te incomodando, você vai criar um método para aquilo mudar, para aquilo ser, não, eu vou radicalizar isso aqui, de acordo com o que Deus está me mostrando, de acordo com o que eu vou orar, com o que eu vou buscar na palavra, e eu vou fazer isso acontecer de uma forma diferente. Então, tem a ver com o nosso propósito. Essa é a vontade de Deus. Muito interessante. Os nossos dons também apontam muito para o nosso chamado, né? Deus sabe aquilo que Ele vai dar para você. Se Ele deu alguma coisa, Deus não faz nada aleatoriamente. Eu vou simplesmente isso aqui, não sei porquê. Não, a gente vai usar tudo que Deus está nos dando, sim. Ele vai dar momentos, basta a gente continuar ouvindo a voz dEle. Ele vai direcionar por que a gente tem que dar tal dom e aquele outro, porque tem uma razão, né? Eu acho que o medo que fica em muitas pessoas com relação à vontade de Deus é quando você pega, por exemplo, aquela passagem de Jesus no Getsemane
E ele fala, né, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E aí ele passa por um momento muito complicado, né? Então muitas pessoas usam, Deus é Jesus, ele entregou para Deus e passou por um momento muito difícil. Mas aí a gente pode pensar no porquê Jesus passou por isso, como na verdade era a vontade do próprio Jesus, né? Ele amava muito a gente e ele queria fazer aquilo. Mas aí a gente pode pensar também se existem momentos, existem passagens bíblicas em que Jesus também, em que Deus nos livra de alguma coisa. Deus, ele curou muitas pessoas, tem muitos relatos assim na Bíblia, pastora? Jesus, né, no Getsemane, ele estava ali, sabia que tinha que chegar até o fim, né, da morte de cruz, e a sua alma estava angustiada, porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Então a alma dele se angustiou a ponto dele suar sangue. E acontece muito na minha vida também essa questão de a vontade de Deus ser uma e a minha ser outra, e eu dizer, Senhor, eu sou bem sincera, eu falo assim, o Senhor sabe, a minha vontade é fazer assim, assim, assim. Deus, eu queria ir por aqui, mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele nos deixou a chave, ele nos deixou um bom testemunho nessa questão, que ele sendo 100% homem, ele mostra qual seria a vontade dele, que não seria até o fim, mas ele respira e diz, todavia seja feita a tua vontade, Senhor. E a gente tem que ter isso para a nossa vida. Ser sincero, Senhor, o Senhor sabia que eu queria que fosse desse jeito. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. A gente quer ensinar, Deus, faz assim, Deus, faz assado. Mas não, a gente precisa dizer, Senhor, eu queria que fosse do meu jeito, mas todavia seja feita a tua vontade. E Jesus, ele foi até o fim, ele morreu na cruz. E na cruz ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então existe sim diversas curas na Bíblia, e o próprio Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está lá em Hebreus 13:8, ele não mudou, ele continua curando, e a medicina, a gente não desprezamos a medicina, né? A gente confia na medicina, só que a medicina é limitada. E quando o médico, a medicina não pode ir, Jesus pode ir mais além. Amém. Enquanto o médico é limitado, Jesus, ele é ilimitado, ele é o médico dos médicos. E ele pode sim curar ainda. E ele pode até mesmo ressuscitar os mortos. Porque ele falou que se nós estivéssemos nele, nós faríamos obras maiores. Nós é que nos limitamos. Nós que muitas vezes não confiamos de ir lá orar, né, pelaquela pessoa que faleceu e essa pessoa ressuscitar. Mas nós precisamos acreditar que faremos obras maiores. Você que está aí, né? Talvez você ache que é obra do acaso, que é um acidente. Não, Deus planejou você. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não é obra do acaso, você não é um acidente. Deus, ele quer mudar a tua história. Ele quer entrar e quer cumprir tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Eu já completei 10 anos que eu sirvo ao Senhor, eu ia fazer 25 anos, então já faz 10 anos que eu estou na presença do Senhor e eu sei o quanto é difícil uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Mesmo que a gente passe por luta, por dificuldade, mas a gente é feliz, mas a gente é firme, porque o Senhor nos escolheu e nos dá vida, e essa vida com a abundância que ela falou, essa boa, perfeita vontade de Deus se cumpre em nós. Então, se você se encontra enfermo, se você se encontra com alguma enfermidade, seja do corpo ou seja da alma, saiba que Jesus pode te curar. Amém. Deus é realmente o Deus do impossível, né? Eu gosto de pensar assim, que se existe alguma coisa possível, então Deus deixa isso para os homens. O que é possível fica com os homens. O que não é possível, aí sim Deus fala, agora eu vou entrar. Essa aqui é a minha área de atuação. Então você citou que Deus faz milagres ainda hoje.
E eu gostaria de saber nisso, aproveitando que ela trouxe um testemunho anteriormente, se alguma de vocês ou ambas poderiam trazer mais algum testemunho nesse sentido assim de cura, talvez parecida com as coisas que aconteciam na Bíblia, porque como a gente viu, né, Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. Então, vocês têm talvez algum testemunho nesse sentido para contar, fortalecer as pessoas, trazer uma esperança? Então, um dos testemunhos que eu tenho, né, são vários, mas eu quero citar algo que aconteceu comigo. Quando eu completei 9 anos, né, na verdade minha mãe faleceu num dia, no outro dia eu completei 9 anos. Então, a partir daí eu me tornei uma pessoa muito depressiva, muito fechada. Então ali eu me fechei para o mundo. Eu era uma pessoa totalmente fechada verdadeiramente e depressiva. Mas quando o Senhor me encontrou, essa depressão foi embora. Eu fui curada de depressão. Ele preencheu o vazio, a falta que a minha mãe fazia. Ele preencheu porque Ele é suficiente, né? Quando a gente convida Ele para morar na nossa vida, Ele é suficiente para preencher todo e qualquer vazio. Então, ali eu enterrei minha mãe e uma parte de mim foi enterrada junto, no qual eu me fechei para o mundo. Eu não tinha vontade de viver. Muitas vezes eu pedia ao Senhor, dizia, ó Senhor, eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas eu pedia para que Ele me levasse. E no outro dia eu até acordava, olhava, vi que o Senhor não tinha realizado, né? Graças a Deus que às vezes Ele não ouve a nossa oração, porque Ele sabia os planos que Ele tinha para a minha vida, né? Ele sabia que eu já estaria aqui. Então, eu fui curada de depressão. Hoje, quando alguém chega, né, que perdeu algum ente querido, eu tenho como saber, só sentir na pele, eu passei por isso, mas com Jesus é possível a cura, né? A cura nele, só a cura nele que é possível. Então, eu presenciei uma vez algo muito real, assim, foi um milagre extraordinário. Eu estava num culto. Se não me falha a memória, era um culto de jovens, era um culto de jovens. E tinha um pastor pregando, aí estava lotada a igreja, e ele pregava sobre curas divinas, sobre curas. E aí, no meio da ministração, ele disse, se tivesse alguém que tivesse com alguma enfermidade ou uma doença incurável, que não tinha mais jeito para os médicos, que fosse lá na frente para orar. E aí foi uma mãe com uma criança, ele tinha aproximadamente uns 10 anos, a criança. Eu lembro até hoje, o nome do menino era Daniel. E ele era surdo. E a mãe foi lá, tipo, gente, é impossível, né? É impossível. Mas a mãe dele foi lá e levou ele lá na frente. E ela não era evangélica, não era cristã, mas ela foi convidada para ir para aquele culto, ela foi naquele culto, ouviu aquela ministração, e ela disse, bom, se o que ele está falando faz sentido, se o que ele está falando é verdade, eu vou levar meu filho lá. E aí ela foi, levou a criança até o altar. E aí o pastor chamou a criança subiu em cima do altar e começou a orar. Aí ele começou a fazer aquela oração poderosa. Ele orou pela família da criança e depois ele fez uma oração específica pela criança para que o Senhor curasse. Ele orou, Deus, se for da sua vontade, se o Senhor quer curar essa criança aqui hoje, o Senhor é poderoso, o Senhor pode curar. E na hora, eu não me lembro as palavras exatas que ele usou, quando ele terminou da oração, ele falou algumas palavras, tipo, liberando a cura, profetizando a cura na vida daquela criança. E quando ele terminou, que ele disse amém, aquela criança, é como se ela estava com o olho aberto, porque ele não estava entendendo o que estava falando, e ele começou a olhar para um lado, para o outro, e aí ele olhava para a mãe dele, e a mãe dele, na hora, naquele exato momento, ela foi batizada com o Espírito Santo. Meu Deus! Então, tipo assim, foi um milagre, assim, que eu vi, eu presenciei isso, e tipo, gente, Deus ainda faz muitos milagres. Ao vivo em cores. E eu também tenho um milagre meu, que eu gosto muito de contar, que eu tinha uma doença na minha mão, era incurável. A gente procurou vários médicos, da minha levou com vários médicos. Na época eu tinha acho que uns 12 anos, e era uma lepra mesmo na minha mão, e ninguém sabia o que era, e a mão descascava, sangrava, era como se fosse uma lepra mesmo. E aí, eu sempre quando ia pro culto, tinha um presbítero da igreja, e eu via ele com um óleo, e eu pedi para ele ungir minha mão. Então eu chegava e dizia, o senhor pode ungir minha mão? O senhor pode ungir minha mão? Sempre eu pedia para ele ungir minha mão. Até que uma vez ele até perguntou para mim assim, ô minha filha, você ora por alguém em posição de mãos? Porque você sempre pede para ungir sua mão. Eu disse, não oro por ninguém não, é porque eu preciso dessa unção, porque eu queria ser curada daquilo, eu sabia que Deus ia me curar. E aí eu
Então, certa vez eu estava num culto, e aí Deus usando a pessoa que estava ministrando, o pastor estava ministrando, e ele disse assim: olha, Deus está falando comigo aqui agora, que tem uma pessoa aqui, que você tem uma doença, e você está orando para ser curado dessa doença. Aí eu fiz assim, né? Tipo, aí ele olhou pra mim e disse assim: vem cá, moça, você vem cá. Aí eu fui lá na frente, né? Meu Deus, é hoje pra você curar desse negócio. Aí ele falou assim: essa doença que você tem, você pode mostrar? Eu disse: posso, é aqui na minha mão. E ele viu a minha mão. Aí ele olhou pra minha mão e falou assim: olha, o Senhor vai te curar dessa doença aqui. Aonde você for, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. E aonde você for, fale o que ele fez, conte o que ele fez. E eu fui curada. Então, assim, Deus, ele ainda faz milagres. Deus, ele não mudou. Ele faz milagres. Os mesmos milagres que está lá na Bíblia. Ele cura, ele abençoa. Então, ele faz milagres. Deus é o dono dos milagres. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não sei qual é o milagre que você precisa, que você espera. Mas continue orando, que vai chegar, o milagre vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, muito obrigada pelas palavras de esperança. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, vai trazer realmente uma luz no fim do túnel, né? A gente está sempre tendo notícias negativas. Se você ligar a TV, é notícia negativa, acontece alguma coisa com você, você pesquisar no Google, ele diz: vai morrer amanhã. Então é muito legal vocês trazerem isso também. E eu queria saber se, pra gente finalizar aqui, pra não ficar muito longo, vocês têm algumas palavras finais de ânimo para as pessoas que estão nos assistindo, se possível com versos bíblicos, para apoiar mesmo, para a gente sempre poder voltar lá e ser renovados. Amém. Então lá em João 16:33, o Senhor fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus fala que ele venceu o mundo, ele também está dando autoridade para vencer o mundo. Sozinho não, mas com ele podemos todas as coisas. Com ele nós podemos vencer o mundo. Então, queira Jesus na sua vida, queira ter um 2023 diferente, queira escolher, fazer escolhas diferentes na tua vida. Eu sei que muitas vezes a gente cuida tanto do corpo, da aparência, e isso é importante, mas também temos que cuidar da nossa alma. Temos que cuidar da nossa vida espiritual também. Então, queira fazer diferente. Convide Jesus para o seu 2023. Queira Ele todos os dias da tua vida. E Ele fará coisas extraordinárias na tua vida. Coisas que você nem imaginava. Eu costumo dizer que eu sou o improvável. Eu jamais imaginaria que o Senhor me escolheria, que hoje eu estaria aqui. Mas Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ainda que o mundo diga que você não tem valor, que você não é ninguém, você tem valor sim. A sua vida custou um alto preço, o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. E você tem muito valor. Então queira Jesus na tua vida. Volte seu coração para Ele, convida Ele para a tua vida. E você terá o melhor ano da tua vida, um ano extraordinário, em nome de Jesus. Amém. Aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós temos razões sim para viver. Nós temos razões para viver. Porque na Bíblia, lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Se esse vídeo abençoou sua vida de alguma maneira, se já deu melhores perspectivas para você em 2023 e nos próximos anos, não esquece de curtir para a gente saber, para alcançar mais pessoas. Compartilha com seu amigo que você acha que está precisando ouvir essa mensagem. Salva para ir nos momentos que você estiver passando por alguma dificuldade, você possa lembrar: não, Deus está comigo, Ele me ama, eu vou enfrentar isso junto com Ele e vai dar tudo certo. E continue acompanhando aqui a gente para que vocês não possam perder os nossos próximos podcasts, que vão ter muitos conteúdos maravilhosos para abençoar a sua vida. Deus continue com vocês, tenham um excelente ano. Tchau, pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a todas, obrigada a quem assistiu, até a próxima.
Senhor Deus e amado Pai, neste momento nós te apresentamos, Senhor, cada vida, Senhor, que será alcançada, Deus, por essa palavra. Nós declaramos, Senhor, cura sobre a vida daqueles que precisam de cura, libertação, Senhor, sobre a vida daqueles que precisam de libertação. Nós declaramos, Senhor, uma mudança de vida. Nenhum terá um ano igual, Senhor. Nenhum vai ter a vida da mesma forma, Senhor. Depois que ouvir essa palavra, Senhor, depois que assistir esse vídeo, Senhor, depois que assistir esse podcast, Senhor, sua vida não será mais a mesma. Algo de fruto crescerá dentro de cada um, ó Pai. Onde essas vidas forem tocadas, Senhor, onde chegar esse podcast, gerará, Senhor, muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós já te agradecemos, Senhor, porque nós já sabemos que muitas vidas o Senhor alcançará, Pai. E toda honra e toda glória é para Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Quero agradecer, a Kim Center pela oportunidade, pelo convite. Agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade de falar mais um pouco sobre o Senhor. E eu profetizo que onde chegar essa mensagem dará muito fruto para a honra e glória do Senhor Jesus.